Olá a todos. Hoje na disciplina de sistemas de acionamentos vamos falar sobre conversores CCCC, conversores que transformam energia sob forma de corrente contínua em corrente contínua. Vamos estudar os dois conversores mais comuns dessa topologia, desse tipo de conversores, que é o conversor Buck e o conversor Boost. Eles dão origem a outros tipos de conversores um pouco mais complexos e estudaremos esses dois, faremos algumas simulações. O conversor Buck é o conversor rebaixador de tensão e o conversor Boost é um conversor elevador de tensão. Recomendo a todos que forem estudar esse conteúdo que façam uma breve revisão sobre os assuntos já tratados na disciplina de conversão de energia e acionamentos, especialmente no tópico Introdução à Eletrônica de Potência, tá? Então é bom que estejam bem claros os conceitos associados aos elementos que serão utilizados, assim como simulações que nós faremos no PC. Como nós já falamos então nas apresentações que eu recomendei aqui, tá? Os conversores de corrente contínua para corrente contínua são formados por semicondutores, tá? Semicondutores de potências, tá? Transistores de potência, IGBTs de potência, MOSFETs de potência. De potência porque eles processam uma tensão e uma corrente a nível de potência, tá? De dezenas de centenas de amperes e dezenas de centenas de volts, tá? E esses semicondutores eles vão operar na região não linear, ou seja, eles vão operar com uma chave. Ora a chave ou o interruptor vai estar aberto ou ora o interruptor vai estar fechado, tá? Então nós vamos analisar apenas eles nas regiões de operação não lineares. E também esses conversores utilizam elementos passivos, tá? Que são os elementos que fazem armazenamento intermediário da energia que está sendo processada. Normalmente são indutores e capacitores. Podem ocorrer fontes também. E toda essa combinação tem por objetivo controlar o fluxo da potência de uma fonte de entrada para uma fonte de saída. Os conversores estáticos CCCC se destinam a condicionar o nível de tensão de corrente contínua a outro nível de tensão de corrente contínua. Então eu vou ter uma entrada que é uma tensão contínua e uma corrente contínua. Aqui nós temos um exemplo. A entrada do conversor é uma tensão contínua e uma corrente contínua. Então eu tenho corrente contínua desse lado. E aqui essa caixa aqui indica, com essas duas barras paralelas indica que a entrada é corrente contínua e aqui indica que a saída também é corrente contínua. E a saída desse conversor fornece também uma tensão contínua e uma corrente de saída contínua. O de output e de input. Então, tensão e corrente de entrada, VI e II, e tensão e corrente de saída, VO e IO. Nesse caso, desse exemplo que eu destaco aqui, nós temos um conversor CCCC rebaixador, tá? Que é o Buck, o famoso Buck. Então, se ele é rebaixador, quer dizer que a tensão de saída é menor do que a tensão de entrada. Então, aqui nós temos essa consideração: tensão de saída é menor que a tensão de entrada. Só que esses conversores, idealmente, eles conservam a energia, tá? Então, a potência, desprezando as perdas nos semicondutores, a potência de saída é igual à potência de entrada. Então, se a tensão de saída é menor do que a tensão de entrada, eu poderia dizer que a corrente de saída é maior do que a corrente de entrada, tá? Para manter essa conservação de potência. Como eu já falei, então, as topologias em questão, tá? Que nós abordaremos nessa parte da disciplina, são o Buck, que é abaixador de tensão, e o Boost, que é elevador de tensão. E nós temos outras topologias que derivam, então, surgem a partir de combinações dessas duas, que são, uma delas, o Buck Boost, o Chuck, o Zeta e o CPIC. Cada um com suas particularidades, mas todos eles derivam das topologias básicas.
Além disso, existem outras topologias isoladas, ou seja, na entrada do conversor eu tenho um transformador, tá? É um transformador de pulso de alta frequência, tá? Não é um transformador convencional de tensão alternada, porque a entrada não é alternada, a entrada é contínua, mas existem sim muitos desses conversores utilizados em aparelhos para carregar dispositivos móveis, entre outros. Eles têm um transformador de entrada com o objetivo de, entre outros, tá? Isolar, tá? A tensão, os terminais de saída dos terminais de entrada. Esse transformador ele opera em alta frequência, como já foi dito aqui. Tá? Opera em alta frequência e por isso isso permite que ele tenha peso e volume reduzidos. Tá? Então as principais topologias isoladas, então destacando aqui, são o conversor forward, que é o conversor buck isolado, ou seja, é o mesmo conversor buck com um transformador na entrada. Isso ajuda no ajuste do ganho para fornecer a tensão de saída, tá? O conversor flyback, muito comum em aparelhos de televisão, dos aparelhos antigos de TV, que é composto, então o flyback seria um buck boost isolado, tá? Buck boost é porque, como eu já falei anteriormente, o buck boost ele oferece as duas condições. O buck boost, se o buck ele é rebaixador, o boost é elevador. E o buck boost ele é rebaixador e elevador. E aqui nesse caso temos a opção do buck boost isolado, ou seja, com um transformador na entrada. Também temos o conversor push-pull, os conversores half bridge, meia ponte, e o full bridge ponte completa. Nesse caso, esses dois conversores que eu destaquei por último aqui, ó, o half bridge e o full bridge, estão aqui sendo citados para conversores CC-CC, tá? Mas eles também são conversores CC-CA, tá? Esses dois aqui nós veremos depois na parte de conversores CC-CA, ou seja, os inversores, tá? Eles podem funcionar como inversores, tá? Tranquilamente. E eles podem também serem conversores CC-CC também, tendo em vista que eles permitem a tensão de saída ser distinta da tensão de entrada, tá? Mas eles têm a possibilidade de inversão da polaridade. Então isso permite que eles operem como inversores. Então, continuando, pessoal, antes de falar sobre os dois conversores que são destaque, né, nesse assunto, vamos a algumas definições que são importantes para um bom entendimento desse curso, tá? A primeira delas é que todos os conversores CC-CC, eles baseiam-se em uma forma de chaveamento, tá? Eles são chaves, como eu já disse, que operam nas regiões não lineares, tá? Ou a chave, né? Eu posso ter um GBT, por exemplo, como aqui eu desenhei para vocês, tá? Esse aqui seria o nosso transistor bipolar de junção de gate isolado, tá? Ou comumente chamado de IGBT. Aqui eu desenhei para vocês. Nós temos aqui o coletor, aqui nós temos o emissor e aqui nós temos o gate, tá? Ou seja, quem faz o comando da chave. E supondo essa chave com apenas duas possibilidades aberta e fechada, então se eu aplicar nível alto na entrada, no gate, tá? A chave vai fechar o comando aqui entre o coletor e o emissor, tá? E se eu aplicar nível baixo na entrada, no gate, tá? Isso com relação ao terra do circuito, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Essa tensão VG aqui, ó, é uma tensão com relação ao terra. E essa tensão aqui, óbvio que ela não é 1, tá? Ela é 3.3 volts ou é 5 volts, depende do nível lógico que esse conversor estiver operando. Mas se eu aplicar 0, então se eu ligar esse ponto do gate aqui no terra, eu vou ter uma chave aberta, tá? Então essas são as duas condições de operação. Bom, como é que eu faço então para que essa chave reproduza no circuito a informação que eu desejo do ponto de vista que na saída apareça a tensão desejada, vamos dizer? Ocorre a partir do padrão de chaveamento, tá? Ou seja, nós vamos utilizar uma modulação PWM para fazer esse chaveamento desse semicondutor, ainda que não foi inserido no circuito.
E aqui alguns destaques da modulação PWM. Então, eu imagino que já seja de conhecimento de vários esses conceitos associados ao PWM, mas vamos ressaltar alguns pontos aqui para o melhor entendimento ou o bom entendimento do curso. Então, se vocês observarem daqui para frente nessa apresentação, em vários pontos eu vou fazer um paralelo aqui, ó, entre distintas situações. Nesse caso aqui, ó, eu estou mostrando a modulação de uma chave semicondutora, seja ela IGBT, MOSFET ou BJT, mas todas elas têm essa característica, tá? Então, se eu estiver trabalhando com uma forma de onda de corrente contínua aqui, ó, tá? Eu vou estar aplicando sobre a chave um período aí para que ela esteja fechada e um período para que a chave esteja aberta, ou seja, se ela estiver na primeira condição ou na segunda condição que eu coloquei para vocês, tá? Então, normalmente essa chave vai operar relacionada a um período de chaveamento que eu vou chamar o TS. Então, TS é o período de chaveamento, que é o é o tempo de amostragem, tá? Do inglês, todos esses termos. Então, TS é o tempo de amostragem ou tempo de chaveamento. E a cada tempo de chaveamento, cada vez que ocorrer esse período de chaveamento, eu vou deixar a chave por um determinado tempo em nível alto e outro em nível baixo. Tá? Como resultado, dependendo do conversor, isso aqui provavelmente é um conversor Buck, tá? Eu vou ter uma forma de onda de saída. Nesse caso aqui, ó, quando a chave estiver em nível alto, a tensão de saída é nível alto. Quando a chave estiver em nível baixo, a tensão de saída é nível baixo. E isso vai se repetir, tá? Indefinidamente, tá? Numa frequência determinada, que é a frequência de operação do conversor. Então, esse padrão vai se repetir, tá? E a minha tensão CC de saída sempre vai ser o valor médio dessa forma de onda. Nesse caso, essa onda quadrada, tá? Se eu diminuir, então, o tempo de nível alto da minha chave, eu tenho essa situação 2, onde, como eu diminuí o tempo em relação ao período, o período é sempre o mesmo, tá? Então, eu diminuí o tempo em que a chave fica fechada, então eu tenho um pulso mais estreito, porque o tempo é menor, o tempo em que a chave fica fechada. E aí eu tenho um tempo maior em que a chave fica aberta, tá? Consequentemente, se eu calcular o valor médio dessa forma de onda que está graficamente apresentada, eu vou ter um valor médio menor do que o valor médio interior, porque as áreas são menores desses pulsos aí no tempo. Por outro lado, eu posso arranjar essas chaves de forma que reproduzam na saída do conversor pulsos positivos e pulsos negativos, aqui como está aqui colocado para vocês, tá? Isso nós veremos mais adiante. Isso aqui seria uma resposta de saída senoidal, tá? De um conversor CCCA, um inversor de frequência, onde através da largura do pulso aqui, ó, eu consigo definir o valor médio do pico da forma de onda e dos diferentes pontos dessa forma de onda. É óbvio que essa senoidal delineada aqui, ó, ela está apenas mostrando o padrão que está se tentando desenhar com o PWM dessa forma de onda. Muito embora através do processo de filtragem eu possa extrair essa forma de onda do PWM, tá? Mas o que se quer mostrar aqui é que eu posso ajustar a frequência da forma de onda dando mais pulsos positivos ou menos pulsos positivos e negativos. Então eu consigo ajustar essa frequência, aumentar o número de ciclos, diminuir o número de ciclos dado um período específico, tá? Mas o período associado à forma de onda, ao chaveamento do dispositivo é o mesmo. Então esse tempo aqui, ó, é o período de chaveamento do dispositivo, tá? E ele ocorre, apesar do desenho, do gráfico aqui que eu não coloquei em escala adequada, tá? Mas ele ocorre sempre com uma frequência fixa, tá? Então o chaveamento aqui ocorre com frequência fixa. O que acontece? Se eu deixar o pulso mais largo, eu vou ter um valor médio maior, tá? Então eu consigo aumentar a amplitude da minha senoidal resultante, modificando o valor médio, e eu consigo ajustar a frequência dessa forma de onda, deixando mais ou menos
períodos no semiciclo positivo ou negativo. Então, nesse caso, eu tenho uma forma de onda com uma tensão de amplitude Vp1 e uma frequência F1, e aqui uma forma de onda com a tensão de amplitude Vp2 e a frequência F2. Visto que na mesma janela aqui, ó, eu consegui reproduzir um ciclo e meio, aqui eu consegui reproduzir um pouco mais do que um ciclo e meio. Isso nós veremos detalhadamente com cada um dos conversores, essas características que eu estou falando nesse momento. Bom, uma coisa então importante a ser destacada no funcionamento de qualquer conversor, tá? E aqui nós vamos ao conversor, nós destacamos aqui, ó, o conversor elementar, esses elementos aqui, no caso, a razão cíclica, o D Duty Cycle, ele vai aparecer em vários momentos daqui para frente. A razão cíclica é um valor que vai de 0 a 1 e indica para nós a quantia de tempo proporcional ao período em que a chave vai ficar fechada. Então, se eu tenho um período aqui de chaveamento que é de 0 até TS, tá? E óbvio que isso aqui vai se repetir indefinidamente, tá? Esse padrão aqui vai ficar se repetindo indefinidamente, tá? No tempo. Então, eu vou ter mais um 0 e um TS aqui, tá? E assim por diante. Então, dado o período TS, D vai ser a informação percentual de quantos por cento desse período a chave vai ficar fechada. Se eu disser que o D é 0,5, quer dizer que a minha chave ficou metade do tempo fechada. Se a chave ficar fechada, o que acontece? VO é igual a VI. Tá? Se a chave ficar aberta, quer dizer o quê? Que o VO é igual a zero, porque eu não tenho tensão aplicada sobre o VO. Se o meu D for 50%, quer dizer que a chave vai ficar 50% do tempo fechada e 50% do tempo aberta. Nesse caso, ela é um pouco menor que 50% desse desenho aqui, deve ser 40%. Ou 0,4, tá? Mas ele é um número que vai de 0 a 1. Se eu quiser representar temporalmente aqui, eu vou dizer que o T1 é igual a D vezes TS, tá? Porque o TS vai de 0 a 1. Se a minha chave ficar todo o tempo fechada, então meu D vai ser 1, meu T1 vai ser igual ao TS, ou seja, a minha chave em ON vai ser igual a todo o período. E o T-OFF vai ser o complementar do que já foi calculado. Então, T-OFF vai ser igual a 1 menos D TS. Tá? Essas informações vão ser importantes. Tá? Em algum momento nós vamos estar resgatando elas. E daqui eu tiro o meu D. Ó. O meu D vai ser igual a T1 sobre o TS. Tá? Então, ou seja, a minha chave pode ficar todo o tempo fechada ou uma parte desse tempo fechada. E esse tempo aqui, ó, esse D vai variar de 0 a 1. 0 quando a chave ficar T1 igual a 0, ou seja, não vai ficar nenhum instante de tempo fechado. E quando o T1 for igual a TS, ou seja, se ela ficar todo o tempo fechada, o meu D vai ser igual a 1. Tá bem, pessoal? Bom, mais relações disso aqui, o TS então vai ser T1 mais T-OFF. Substituindo então, eu posso então encontrar essa outra expressão, D é igual a T1 sobre T1 mais T-OFF. Substituindo isso aqui, né? Bom, pessoal, T1 é igual a DTS, é o tempo em que a chave fica ligada, que eu já falei para vocês. T-OFF é o tempo em que a chave fica desligada. TS é a frequência, que é o período do PWM, isso vai se repetir indefinidamente. E o FS é a frequência do PWM. Então, definido esses parâmetros, o conversor vai desenvolver esse padrão PWM indefinidamente até que isso seja modificado. Bom, agora vamos avaliar o conversor Buck e um conversor Boost. E eu vou fazer um paralelo aqui porque a análise é muito parecida, tá? Muito próxima. E eu acho que esse paralelo aqui ele vai auxiliar no entendimento, tá? Primeiro eu vou redesenhar aqui o conversor Buck e o conversor Boost, para que fique mais claro. Então, pessoal, eu destaco para vocês aqui os dois conversores, Buck e Boost, suas topologias básicas, tá?
eles sempre vão aparecer dessa forma aqui para vocês, tá? Se vocês um dia encontrarem um circuito que é um buck ou um boost, vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ter uma fonte de entrada, que é CC, fonte de corrente contínua, obviamente, tá? E vocês vão ter uma saída de corrente contínua também, tá? Tanto um para o outro. O buck é um rebaixador e o boost é elevador. O que acontece? O dispositivo semicondutor aqui eu coloquei um IGBT, ó, mas poderia ser um MOSFET IGBT. Poderia ser um MOSFET, poderia ser um BJT de potência, entre outros. Todos eles vão funcionar chaveado, então, como eu já falei para vocês. Ou seja, ou a chave vai estar fechada ou a chave vai estar aberta. E quem vai fazer apropriadamente a conversão da energia vai ser basicamente esse indutor aqui, associado aos demais elementos, tá? Esse indutor e esse diodo aqui vão permitir o funcionamento desse conversor nas etapas de operação. Quais que são as etapas de operação? Obviamente fornecendo energia para uma carga R, tá? Então estamos analisando aqui uma carga resistiva nos dois casos. No caso do conversor buck, o que acontece? Quando a chave estiver fechada, então a tensão da fonte de entrada vai fornecer energia passando... se a chave estiver fechada, eu vou ter mais aqui e menos aqui, e esse diodo não vai estar conduzindo, então ele vai estar aberto, esse diodo aqui. E aí ele vai estar conduzindo corrente, carregando o indutor e fornecendo tensão para a carga. Esse é o funcionamento da chave fechada, tá? Fornece energia para o indutor, armazena energia no indutor e fornece energia para a carga. Quando a chave abre, a corrente que estava circulando no resistor e no indutor, ela precisa continuar circulando, tá? E aí o que vai acontecer? A chave aqui aberta agora, esse indutor vai forçar a polarização desse diodo e esse diodo vai passar a conduzir. Então esse diodo vai conduzir a corrente de carga e a partir desse momento que a chave estiver aberta, o indutor vai fazer o papel da fonte para a carga, ele vai fornecer energia para a carga. Tá? Então, basicamente, o buck é o seguinte, ó, se eu fornecer pouca energia para o indutor, ele vai ter pouca energia para fornecer para a carga. E com isso, eu consigo diminuir a tensão da entrada. Ou seja, se eu deixar pouco tempo a minha chave fechada e mais tempo a chave aberta, esse indutor vai carregar com pouca energia, porque ele vai ficar pouco tempo com a chave fechada, ele vai ficar pouco tempo em contato com a fonte e, consequentemente, ele vai ter pouco a fornecer para a carga. Tá? Esse é o funcionamento do buck. Já o boost, apesar de ter as mesmas propriedades, tá? Ele opera um pouco diferente. Quando a chave agora, quando a chave do conversor boost, a chave em questão, também o IGBT, tá? Quando a chave estiver fechada, o que acontece? Com a chave fechada, existirá uma corrente circulando entre a fonte e o indutor, tá? E a fonte irá fazer o carregamento, então, do indutor, tá? Quando a chave estiver fechada. E quando a chave estiver fechada, eu vou ter essa parte do circuito aqui aberta, porque esse diodo não estará conduzindo. Porque eu tenho um curto-circuito entre esses terminais aqui, ó, quando a chave estiver fechada. Só um minuto, pessoal. Entre esses dois terminais, quando a chave estiver fechada, eu tenho um curto-circuito e nesse momento o diodo não estará conduzindo. Quando a chave estiver aberta, esse indutor vai estar carregado ou parcialmente carregado e vai forçar a polaridade de forma a manter a corrente que já estava circulando. E vai forçar uma polaridade de tensão contrária a que ele foi carregado. Isso fará com que esse diodo conduza, tá? E a carga vai enxergar esses dois elementos em série, tanto o indutor quanto a fonte EVI. Por isso que o boost é elevador, porque quando a chave abre,
a tensão do indutor se soma à tensão da fonte. E ela se soma aumentando então o valor da tensão da fonte, tá? Dependendo da razão cíclica do chaveamento, tá? A tensão vai de zero, teoricamente, desde o valor da tensão de entrada até infinito. Tá bem, pessoal? Analisando os circuitos das figuras agora, então, como eu já falei para vocês, tá? Aqui nós temos o circuito Buck, então a chave está, como eu já coloquei ali, tá? Vou tentar deixar os dois. A chave está junto à fonte, tá? É o Buck. Nós temos o diodo roda livre aqui, que entra em condução só para manter a corrente de carga. E nós temos o indutor, que armazena a energia, é o armazenador intermediário de energia e fornece a carga. E nós temos a carga com a tensão VO. Assim como o boost, que nós já vimos anteriormente, nós temos a tensão de entrada, nós temos o indutor, que é o elemento armazenador intermediário de energia, nós temos a chave, que fica entre os dois ramos do circuito aqui. E nós temos o diodo roda livre aqui também no circuito de saída. E se chama diodo roda livre porque ele vai entrar em funcionamento somente. Ele vai rodar, digamos, livremente, tá? Então, quando for necessário, ele entra em condução para manter a corrente de carga. Em resumo, é isso. E aqui nós temos a resistência de saída, assim como foi colocado. Bom, o que acontece? Os dois circuitos, eles se baseiam o seu funcionamento nesse indutor, basicamente. Para o Buck, esse indutor, e para o Boost, esse indutor também colocado em posições diferentes. Então, a energia desse indutor é ela que vai definir as características e as equações a serem obtidas nesses dois circuitos. E aí se faz análise dos dois circuitos, podemos fazer individualmente para um e depois para o outro, considerando o padrão de chaveamento imposto pelo PWM na chave, tá? Então, a hora a chave estará fechada, a hora a chave estará aberta. No caso do conversor Buck, fazendo essa breve análise, tá? Quando a chave estiver ligada, o que acontece? Eu vou ter um curto entre esses dois pontos, tá? E o meu circuito passa a ser esse aqui, ó. Ou seja, eu tenho um curto na chave e o meu diodo ele está aberto, porque ele está reversamente polarizado. Eu tenho mais da fonte aqui, menos aqui, ou seja, mais no cátodo e menos no anodo, o diodo está aberto. Nesse momento, eu estou aplicando tensão no indutor e na resistência de saída, tá? Já quando a chave estiver aberta, tá? Que vai desde a chave estará fechada de 0 até DTS, considerando aquela informação anterior, tá? A chave estará fechada aqui em nível alto de 0 até DTS, tá? D vezes TS, onde D é a razão cíclica, tá? E a chave estará aberta de DTS até TS. Tá? Então, tudo isso acontece dentro de um período do meu PWM de acionamento da chave. Quando a chave estiver aberta, o que acontece? Eu vou abrir a minha chave, aqui estaria ela, ó, aberta aqui, ó. E o que acontece? A minha tensão de entrada está aberta e agora o meu indutor que vai continuar alimentando, fornecendo alimentação para a minha carga. Tá? Bom, o que importa para nós? Aplicarmos as leis de Kirchhoff para essas duas malhas e obtermos a tensão no indutor. A tensão no indutor ela deve ser zero em média, ou seja, o tanto de energia que o indutor recebeu aqui e armazenou, tá, no campo magnético tem que ser o tanto de energia que o indutor enviou para a resistência durante o período em que a chave estivesse aberta. Então, durante o período em que a chave está fechada, o indutor recebe energia, tá, da fonte, ao mesmo tempo que a fonte alimenta a carga. E enquanto a chave estiver aberta, o indutor agora o fornecimento de energia para a carga. E o somatório dessa energia ela tem que ser nula.
A energia do indutor está associada à sua tensão média. Então, analisando a informação da tensão média no indutor, ou melhor, da tensão no indutor para esse circuito, considerando a chave fechada, aplicando as leis de Kirchhoff, partindo desse ponto aqui, ó, eu vou ter menos, somando as tensões, então vai ser menos VI, mais VL, que é a tensão no indutor, mais VO igual a zero, a tensão de entrada, a tensão do indutor com a chave fechada é VI menos VO. Por outro lado, a tensão no indutor com a chave aberta, aplicando de novo a lei de Kirchhoff das tensões, partindo desse ponto, eu vou ter mais VL mais VO igual a zero. Nesse caso, eu posso isolar e dizer que VL é igual a VO. Agora, então, somando essas duas tensões médias e igualando a zero, eu tenho a energia média, então, desse indutor, que deve ser nula, por isso que eu faço igual elas a zero, tá? Então, fazendo a integral no período aqui, ó, de 0 até dts, que é o período em que a chave está fechada, tá? Que é esse primeiro circuito aqui, ó. De 0 até dts, a chave está fechada, dá tensão no indutor, que é o VL com a chave ON, que é VI menos VO, é a tensão no indutor com a chave ON, dt, mais agora a tensão média no indutor quando a chave estiver aberta, que vai do período dts até ts, tá? Onde a tensão média no indutor nesse caso é menos VO, como já foi calculado anteriormente, dt igual a zero. Então, pessoal, resolvendo essa integral no tempo aqui nós tiramos as constantes para fora, tá? As constantes associadas a essa integral saem para fora, que são VI menos VO, são constantes, tá? Multiplica por 1 sobre TS, naquele caso anterior. Então, fica a integral dt, que é dt, nos intervalos de 0 até dts. Essa é a tensão média do indutor no período em que a chave estiver fechada, que é o primeiro circuito. Vou colocar circuito 1. E agora mais a tensão média no indutor quando a chave estiver aberta, que é o circuito 2. Então isso aqui é o circuito 1 e o circuito 2. Que é a mesma coisa, então o VO sai para fora, então fica 1 sobre TS vezes menos VO vezes T no intervalo de dts até TS. Aplicando esses limites de integração aqui, reescrevendo essa equação, então nós temos VI menos VO sobre TS, reescrevendo essa parte aqui, né? Reescrevendo aqui. Vezes dts menos zero, que é o próprio dts, e aí eu posso cortar os ts, que constam no numerador e denominador. Menos agora o limite de integração da próxima análise, então vou ter menos VO sobre TS, menos VO sobre TS, que multiplica os limites de integração, vai ser TS menos DTS, TS menos DTS, que são os limites de integração, TS menos DTS. Mais uma vez eu posso cortar os TS do numerador e do denominador, tá? Eu coloco em evidência esse que está entre parênteses e corto. E aí eu tenho esse agrupamento de termos. Então vai ser VI vezes D menos VO vezes D menos VO vezes 1 menos com menos dá mais VO vezes D. Esse mais VO vezes D corta com esse menos VO vezes D. Então o que é isso? É a tensão média no indutor, que deve ser zero. Tem a expressão agora VI vezes D é igual, ou menos, VI vezes D menos VO é igual a zero, ou VI vezes D é igual a VO. Então essa aqui, ó, é a relação matemática, é uma relação estática, tá? Não é uma relação dinâmica, como nós vemos em outros momentos do curso. Então nós temos basicamente uma relação direta, tá? A tensão de saída é igual a razão cíclica vezes a tensão de entrada. Se eu tenho uma tensão de entrada de 100 volts e eu aplicar uma razão cíclica de 0,5, eu vou ter 50 volts na saída. Basicamente isso que está nos dizendo essa fórmula. Isso para o conversor boost, tá?
Bom, fazendo a mesma coisa, ou desculpa pessoal, não é para o conversor boost, é para o conversor buck. Buck, tá? Então pessoal, fazendo essa mesma análise agora para o conversor boost, tá? Que é o conversor elevador, nós teremos os seguintes circuitos, tá? Então aqui já está o circuito que eu comentei já para vocês, do conversor boost. A chave S, ela pode estar ligada, S1, que vai de 0, o tempo, né, vai de 0 até DTS, e ela vai estar aberta, S-off, tá, de DTS até TS. Ou seja, tudo isso ocorre dentro do período, que vai de 0 até TS. De 0 até DTS ela está ligada e de DTS até TS está aberta. E aí, considerando essas informações, eu redesenho o circuito. Com a chave ligada, essa chave ligada aqui, ó, eu tenho esse circuito aqui com esse diodo que está aberto, tá? E aí eu tenho o indutor sendo carregado pela fonte quando a chave estiver ligada e a tensão de saída nula. Quando a chave estiver aberta, agora a minha tensão de entrada se soma, ou melhor, a tensão do indutor é somada à tensão da fonte e aparece essa soma então na tensão de saída, e isso consequentemente faz com que a tensão de saída seja maior do que a tensão de entrada, porque eu estou somando a tensão no indutor. Tá bem? Mais uma vez, a tensão no indutor deve ser nula nesse período de 0 até TS. Então eu tenho que calcular a tensão no indutor nos dois casos. Nesse primeiro caso aqui, ó, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou ter menos VI mais VL é igual a zero, logo a tensão no indutor é igual à tensão da fonte. No outro caso, eu vou ter menos VI mais VL mais VO igual a zero, logo nesse caso da chave aberta, a tensão no indutor é VI menos VO. Calculando mais uma vez a tensão média no indutor e fazendo com que ela seja nula no período de TS. Então, no primeiro caso, a tensão média vai ser 1 sobre o período, que vai de 0, que eu destaco para vocês, o período da parte onde a chave estiver fechada vai de 0 até DTS. Então eu coloco no limite de integração, de 0 até DTS. Quanto que vale a tensão nesse período? Vale VI, que foi calculado anteriormente, VI dt, que é o limite, aplicando a integral do valor médio. Mais o valor médio da tensão no indutor no período em que a chave estiver aberta. Vai ser 1 sobre TS, que é o valor do período, tá? 1 sobre TS. A integral, agora, quando que isso ocorre? De DTS até TS. Então, eu venho nos limites de integração DTS até TS, aplico a tensão que aparece no indutor, VL, nesse caso vai ser VI menos VO, que foi calculado anteriormente, dt. Resolvendo essa integral, então, a primeira parcela vai ser 1 sobre TS vezes VI vezes T de 0 até dt. E a segunda parcela dessa equação é VI menos VO sobre TS vezes T no intervalo de DTS até TS. Aplicando mais uma vez aqui, ó, os limites de integração, então aqui nós vamos ter VI sobre TS que multiplica DTS, tá? Mais uma vez corta os TS aqui, que aparecem no numerador e denominador, mais VI menos VO sobre TS, que multiplica agora a diferença entre os limites de integração, que é TS menos DTS, ou seja, TS menos DTS. Colocando em evidência aqui agora esse TS com esse, eu corto com o denominador. E como resultado aqui, abrindo essas expressões todas, eu vou ter VI vezes D, vou ter VI vezes 1, menos VI vezes D, VI vezes 1, menos VI vezes D, agora VO vezes 1, menos VO vezes 1, menos com menos dá mais VO vezes D. Corta o VI vezes D com
VI vezes D, porque são um negativo e outro positivo, e o que sobra é colocado em evidência o VO, então eu vou ter VI mais VO que multiplica D menos 1, mais VO que multiplica D menos 1. Colocando então dos dois lados da igualdade, eu vou ter a relação agora para o conversor boost, que nos fornece, a partir de uma razão cíclica específica, nos fornece qual que é a tensão de saída dada uma tensão de entrada, por exemplo. Ou também eu posso, a partir dos valores de, colocando em evidência o D aqui, eu posso, a partir dos valores desejado para a saída, considerando a entrada, encontrar o D também, a partir de uma manipulação matemática. Aqui como dois exemplos, pessoal. Primeiro eu vou falar do boost, que nós já estamos falando, tá? Do boost. Eu tenho uma tensão de entrada de 100 volts e eu tenho uma tensão de saída de 1000 volts aqui que eu desejo, tá? Quanto que tem que ser o D para que eu consiga chegar a essa tensão de saída VO? Aí foi o que foi feito aqui. Eu coloquei em evidência o D aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Eu coloquei em evidência o D. Então, D menos 1 é menos VI sobre VO. Substituindo agora os valores, tá? Nessas relações todas aqui, eu tenho que o D igual a 0,9. Então, o D igual a 0,9 faz com que a tensão de entrada seja 10 vezes maior do que a tensão... Desculpa, que a tensão de saída seja 10 vezes maior do que a tensão de entrada. Tá bem, pessoal? E aqui, no conversor Buck, dado uma tensão de entrada 100 e uma tensão de saída desejada 50, para que isso aconteça, eu tenho que ter o D igual a 0,5, porque VO é igual a D vezes VI, logo D vai ser igual a VO sobre VI, que é igual a 50 sobre 100. Tá bem, pessoal? Então, pessoal, aqui foram obtidas as relações matemáticas, relações estáticas, tá? Não são relações dinâmicas, como eu já tenho falado para vocês, que nos fornecem, que relacionam a tensão de saída com a tensão de entrada e a razão cíclica, tanto para o conversor Buck quanto para o conversor boost, em circuitos ou em conversores de corrente contínua para corrente contínua. Faremos algumas simulações agora para evidenciar esses conceitos. Então, indo lá para o PSIM, foi realizada aqui foi realizado aqui no PSIM, pessoal, a montagem dos dois circuitos, tanto do Buck, fonte de tensão, IGBT. IGBT nós temos aqui, nós poderíamos colocar MOSFET também, se assim desejarmos, tá? Entre outras chaves. O que mais que nós temos? Diodo. O diodo nós temos ele aqui. O botão direito ele gira, tá? Só para destacar para vocês. Colocamos um indutor aqui de 1 mili e colocamos uma resistência de 10 ohms aqui na saída. O que tem de novo aqui é essa fonte aqui, ó, que é uma fonte de onda quadrada, onde a gente define a razão cíclica e a frequência de chaveamento, tá? Aqui eu defini valores unitários para ela, tá? Ela é obtida aqui em elementos, fontes, tensão e fonte de onda quadrada. Essa aqui que foi utilizada. Tá bem, pessoal? A mesma coisa foi feita para o conversor boost, tá? Então, o conversor boost, observe que os dois têm a mesma tensão de entrada, tensão contínua, 100 volts, 1 mH de indutância. Agora a chave encontra-se aqui, ó, na vertical, vamos dizer assim, tá? O diodo roda livre está ligado na saída, a tensão de saída, ou melhor, a resistência de saída de 10 ohms. E a minha chave aqui sendo comandada pela fonte de onda quadrada também, com
com tensão, ou melhor, com razão cíclica 0,9. Observem que nos dois circuitos existem esse elementinho aqui, ó, que é um triângulozinho, tá? Esse triângulozinho, ele é equivalente a um transformador de isolação, ou seja, eu tenho essa parte do circuito nos dois conversores corresponde ao microcontrolador de vocês que vai comandar a chave. E aqui nós temos o circuito de potência, que processa a energia da saída, da entrada com relação à saída, e são dezenas, são amperes e tensões elevadas, tá? Então eu tenho que ter um dispositivo para isolar um circuito do outro. E aqui isso poderia ser feito na prática através de optoacopladores, tá? Que são dispositivos óticos que, a partir de sinais luminosos, transformam o comando da entrada para a saída, tá? E não existe um contato galvânico entre as duas partes, tá? Ou por um transformador de pulso também. Nesse caso, é esse dispositivo aqui que é utilizado para simular qualquer um desses dispositivos usados na prática. Então a onda quadrada ela é colocada tanto no buck quanto no boost em seus valores conforme calculados nos exercícios, e nós rodaremos a simulação para observarmos a coerência com o que foi proposto. Então, o exercício aqui nos forneceu valores para o conversor buck com razão cíclica 0,5 a partir de uma tensão de entrada de 100 volts fornece tensão de saída de 50 volts. Então eu vou rodar essa simulação. Vou rodar essa simulação aqui. Ó, tensão de entrada 100 volts. Tensão de entrada 100 volts. Tensão da razão cíclica, ou melhor, D. Minha razão cíclica 0,5. Eu coloquei uma frequência de 20 kHz. Tá? Poderia ser 10 kHz. Esses conversores operam na faixa dos 10, 20 kHz. Tá? Então eu deixei uma frequência típica aqui. Rodando a simulação, eu vou observar a tensão de saída VO. Tensão de saída VO do buck. Se vocês observarem, como a minha entrada é 100, vocês observam que a minha entrada é 100, tá? Razão cíclica, entrada é 100, razão cíclica de 0,5, eu tenho uma tensão de saída que é igual a D vezes VI, que é 50. Então observem que a tensão de saída do conversor buck, ela apresenta uma oscilação, tá? Ela apresenta um ruído, mas o que importa para nós é o valor médio. E se eu calcular o valor médio nesse caso, tá? O valor médio do buck é 49,59. Não deu bem 50. Por quê? Porque esse transitório inicial aqui está prejudicando o meu cálculo do valor médio. Eu vou fazer uma nova simulação, desprezando essa parte inicial. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixa eu verificar ali quantos milissegundos eu tinha de sinal comprometido, tá? Eu vou printar a partir dos 2 milissegundos. 1 milissegundo já é suficiente, eu acho. Então aqui, ó, é 1 milissegundo. Opa. Agora sim, eu tenho somente o valor em regime. E o meu valor médio aqui, ele está em 50,031 volts. Tá? Então eu tenho uma boa coerência nessa simulação, após eliminar a parte do transitório, tá? Do meu conversor buck. Vamos dizer agora que eu aplique uma razão cíclica de 0,25, ou seja, 25%. Então agora eu tenho que a minha tensão de saída vai ser 0,25 vezes VI, que é 100, então vou ter 25 volts, só confirmando. Então aqui nós temos como resultado a média aqui, ó, ela é 25, tá? Ela está no meio aqui do 24 e 26. Calculando o valor médio,
eu tenho 24,98 volts. Mas aqui ainda tem um pequeno decaimento aqui, ó. Pode observar que ela está estabilizando, então teria que deixar um pouquinho mais de tempo. Mas em resumo, observem que o conversor buck opera então através de um conversor chaveado, tá? E eu tenho uma boa coerência entre os valores calculados, agora 0,75 de razão cíclica, convergindo para 75,08 volts. Uma boa relação entre o calculado e o simulado. Vamos ao conversor boost. Então, o que o conversor boost nos diz? Eu vou colocar inicialmente aqui uma razão cíclica de 0,5, tá? Razão cíclica de 0,5 no conversor boost, eu fiz a conta aqui do lado, pessoal. Se eu usar uma razão cíclica de 0,5 com uma tensão de entrada de 100 volts, eu vou ter uma tensão de saída de 200 volts. Então, simulando para nós observarmos esse comportamento, esse é o conversor boost, tá? Então eu tenho uma tensão de saída, apesar do ruído que nós apresentamos, que apresenta uma tensão de 200 volts. E assim por diante, pessoal. Se eu desejasse uma tensão de 1000 volts na saída, eu poderia, calculando a partir dessa fórmula, chegar a uma razão cíclica de 0,9, ou seja, tensão de entrada de 100 volts, tensão de saída 1000 volts, graças ao conversor boost. Essa é a aula então de conversor CCCC. Foi obtida então a relação entre tensão de entrada, saída e razão cíclica para os conversores buck e boost. Tá? Eu recomendo que vocês tentem refazer as simulações no PSIM. Em breve será proposto um trabalho em cima disso. Vou propor também material de estudo relacionado a filtros a serem utilizados para reduzir os ruídos associados aos conversores. Então, por exemplo, nós temos o buck e o boost com ruídos, tá? Ruído de saída, na tensão de saída, tá? Então aqui nós teríamos um conversor buck que tem um valor médio coerente com o valor médio desejado e especificado a partir da razão cíclica. Só que esse valor médio de 75 volts ele não é muito bem visto na forma gráfica correspondente. Se nós expormos uma função de FFT para esse caso, deixe-me ver aqui, nós vamos observar que o valor de 75 aqui ele corresponde à frequência zero, ou seja, explorando o valor numérico aqui correspondente, então nós temos 74.8 aqui, ó, tá? Em 0 Hz, 74.91, 75 volts, ou seja, em 0 Hz, na frequência zero, ou seja, sinal contínuo, eu tenho 75 volts. Então tá certo, meu conversor está funcionando direitinho. Isso pode ser observado também pelo valor médio, tá? O valor médio mostra 75 volts. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco o estudo de forma que a gente pudesse limpar esse sinal, tá? Supondo um tipo de carga que não admite essa ruideira aqui. Então nós vamos estudar filtros associados a esses conversores na próxima aula. Até lá.